Olá, nós somos o grupo Garimpei e o grupo é composto por Matheus Afonso, Paulo Vitor, Vinícius Saturnino, Thiago Mesquita, Daniel Barcelos, Matheus Gomes, Denis Rogers, Vitor Jorge e eu, Juliana Pereira. Então, o GRASP é uma sigla para General Responsibility Assignment Software Partners, que pode ser traduzido para padrões de softwares para atribuições de responsabilidade geral. Os padrões GRASP definem princípios fundamentais para o design orientado a objetos e atribuições de responsabilidades, expressados como padrões de projetos, e ajudam a entender e aplicar o raciocínio do design de uma maneira metódica, racional e explicável. Os padrões GRASP, quando seguidos, fornecem uma boa estrutura para as aplicações e habilitam a fácil adaptação diante da necessidade de mudanças. A consequência direta das recomendações propostas pelos GRASPs é um código melhor organizado, de fácil manutenção e ainda capaz de ser compreendido por diferentes desenvolvedores sem grandes dificuldades. Os GRASPs são descritos pelos seguintes tópicos: GRASP criador, especialista, de alta coesão, do baixo acoplamento, controlador, do polimorfismo, da invenção pura, da injeção de variações protegidas. Nesse artefato serão abordados 3 dos tópicos acima: o de controlador, o de especialistas e o de alta coesão e baixo acoplamento. E eles serão abordados com suas respectivas definições e como esses princípios foram utilizados no desenvolvimento do projeto Garimpei. Olá, eu sou Vitor Gonçalves e eu vou falar um pouquinho sobre o controlador, mais especificamente sobre a definição, o que vem a ser o controlador. E no padrão de arquitetura MVC, o controlador ele é um dos 3 componentes que compõem a arquitetura. E parando para pensar, o controlador ele é a peça principal do padrão, porque os outros 2 componentes que compõem a arquitetura, que são a model e a view, eles são administrados pela controller. É na controller que a gente recebe as requisições do usuário e a gente decide como vai lidar com essas requisições. E também decide como que a view e a model vão se interagir entre si. Ou seja, a controller ela pode ser considerada como uma interface de comunicação entre a view e a model. Olá, eu sou o Matheus Gomes. Agora falando em como a gente usou esse padrão controlador no projeto Garimpei, a gente escolheu o nosso repositório na nossa API de autorização, que ela usa o framework Nest.js. Aí não toda, mas o modelo de entidade padrão do Nest, ela vem com um arquivo controlador, que é esse, como no exemplo da entidade user, nós temos o user controller pronto TypeScript. Então, nesses arquivos controller, que já vem no padrão do framework, nele a gente pode criar o nosso componente controlador, que, como o Vitor falou anteriormente, ela serve principalmente para mapear as requisições que vão chegar para a nossa API e o que o serviço deve fazer com essas requisições. Aí, nesse mesmo exemplo do controlador de usuário, aqui temos o código. E aí nele dá para ver que nós temos a classe User Controller, que ela define o componente controlador, e dentro dessa classe tem as funções que vão cuidar das requisições. Cada função ela é uma requisição e elas são mapeadas pelos métodos HTTP, então nós temos get, post, put. E aí eles chamam uma função, por exemplo, a função get find all, que ela chama um serviço que ele vai justamente cuidar da regra de negócio de buscar todos os usuários lá no nosso banco de dados. Então, essa é a controlador de um dos nossos repositórios. Meu nome é Paulo Victor e agora eu vou falar um pouco sobre a parte de especialista do GRASP. Esse tópico ele busca trazer a responsabilidade sobre algum dado para o objeto que é especialista naquela informação. Por exemplo, se eu tenho uma classe de carrinho, normalmente as ações ali de calcular o total ou realizar algum tipo de ação baseada nas informações do carrinho, ficam responsabilidade da classe carrinho, porque ela é o especialista naqueles dados, né, naquela informação. E isso acaba se comparando também na nossa realidade, né? Por exemplo, acredito que qualquer pessoa possa realizar qualquer tarefa, mas sempre vai existir pessoas especialistas que conseguem executar a ação pelo melhor caminho e da melhor forma. Existem alguns casos também, no desenvolvimento de software, em que existem especialistas parciais que colaboram em uma tarefa.
Podemos listar alguns benefícios desse padrão, como o comportamento ficar distribuído entre as classes, que tem a informação necessária, o que acaba favorecendo, né, a alta coesão, como eu já tinha falado antes. E outro benefício é o de manter o encapsulamento, o que favorece um acoplamento mais fraco. Normalmente esse padrão só é contraindicado quando ele acaba aumentando o acoplamento e reduzindo a coesão do código. Oi, eu sou o Vinícius Saturnino, eu vou falar um pouco agora da utilização. Bom, como exemplo, a gente trouxe aqui, no nosso repositório de API de autenticação do usuário, a gente colocou um exemplo aqui que ilustra bem o uso das grasps, que é basicamente a nossa separação entre as pastas. Aqui, como exemplo, dentro da parte de user, nós temos o DTO, que é o Data Transfer Object. Então, a gente tem um DTO para criação do usuário e um para atualização do usuário. Além disso, a gente tem uma pasta de entities, que é basicamente a entidade de usuário. Então, é como se fosse a modelo. E além disso, também nós temos a user entity, que é responsável pela modelagem da entidade do usuário no banco de dados. A user controller, que é responsável por controlar e mapear as requisições das funcionalidades de usuário. A user module, que é basicamente responsável por guardar as configurações, e a user service, que basicamente é responsável por implementar toda a regra de negócio ou serviços que são relacionados à entidade do usuário. Oi, eu sou o Thiago Mesquita e eu vou falar um pouco sobre os padrões de alta coesão e baixo acoplamento. Larman define acoplamento como uma métrica que mede a força das conexões de um código, ou seja, o quão dependente a camada de conhecer está entre os diversos componentes do sistema. Então, o padrão de baixo acoplamento, ele define um modelo de implementação que visa menor dependência entre as classes, menor impacto por mudanças em classes existentes e maior potencial de reutilização de código. Já o padrão de alta coesão vem para complementar o princípio do baixo acoplamento, trazendo padrões para a camada de responsabilidades de cada componente do sistema, sendo assim possível determinar o nível de conexão entre os diferentes elementos do sistema. Olá, eu sou o Matheus Afonso, eu vou falar da utilização desse padrão no Nest.js, que é o framework que a gente usa. O Nest.js já faz isso por si próprio, pois ele define padrões de sua utilização, principalmente ao utilizar sua interface, o CLI, na hora de construir os recursos da aplicação. Na implementação da nossa API de autenticação do projeto GarenPay, essa interface foi utilizada para gerar todos os recursos da aplicação, como pode ser visto na imagem da estrutura de arquivos do projeto. Utilizando esses padrões que já são definidos pelo Nest, a implementação segue automaticamente práticas de alta coesão e baixo acoplamento, dando uma própria responsabilidade para cada componente gerado no projeto e proporcionando um nível adequado de acoplamento entre os elementos do sistema. Olá, meu nome é Denis Rogers e agora eu vou falar um pouquinho mais sobre a conclusão. Bom, após conhecer e implementar os padrões GRASPs, a gente percebeu que o sistema ele ficou bem amigável para entender a responsabilidade de cada componente e, além disso, a implementação possui um bom suporte para mudanças e para implementação de novas features, por exemplo. E isso acaba colaborando muito com a produtividade do grupo, principalmente quando a gente fala em relação à qualidade do código e também da aplicação. E agora eu vou passar para o Daniel Barcelos, que vai falar um pouquinho mais sobre as lições aprendidas e as dificuldades. Olá, eu sou Daniel Barcelos e falando um pouco das lições aprendidas sobre os GRASPs, a gente percebeu que, embora muitos desses padrões eles já estejam intrínsecos na cabeça de muitos membros, é muito interessante sempre saber a origem deles e o que eles realmente significam, porque eles ajudam muito na mantenibilidade e numa boa qualidade do código. Agora, falando um pouco das nossas dificuldades, a principal, acredito que para o grupo todo, foi achar um bom referencial teórico, além do que a professora tinha passado sobre algumas coisas. E também alguns conceitos, eles eram muito abstratos, então às vezes a gente teve um pouco de dificuldade para relacionar eles com o nosso projeto. Bom, essa foi nossa apresentação sobre GRASPs. Muito obrigada por quem assistiu até aqui e até o próximo vídeo.